Esta viagem começa no porto de Hodby, na ilha de Lolland, e depois segue para a ilha de Falster e suas praias e pontes. Os penhascos brancos e paisagens românticas da ilha de Moon vão anteceder a travessia à Zelândia, a ilha dinamarquesa principal, e a cidade de Roskilde. Para terminar, um voo a Copenhague, capital do país, e ao norte até os palácios reais e ao castelo de Kronborg, imortalizado na peça Hamlet de Shakespeare. Barcas são muito comuns na Dinamarca. O país tem mais de 480 ilhas, sendo que 100 delas são habitadas. No porto de Hodby, na ilha de Lolland, a barca liga a Dinamarca à Alemanha e à Europa continental. A paisagem dinamarquesa é plana, com vastos campos de milho e florestas. Neste mar de plantações, encontram-se fazendas pequenas, muitas das quais datam de séculos atrás. Nos vilarejos, igrejas coloridas muito antigas se destacam entre as casas baixas. Não há lugar nenhum na Dinamarca longe do mar. Este é o país de onde os vikings saíram para atravessar o oceano e explorar e conquistar terras longínquas. E o mar ainda é um estilo de vida, com cidades portuárias como Nukobin, na ilha de Falster, próxima a Lolland. O amor pelas águas foi responsável pela tradição dinamarquesa de casas de veraneio na praia. Em Marielist, na ilha de Falster, a praia tem um comprimento de 20 quilômetros e, como todas do país, está protegida de construções imobiliárias. Casas individuais de madeira são construídas na floresta e usadas nas férias e nos fins de semana. Marielist surgiu no fim do século XIX como um lugar de relaxamento, e o ar fresco do mar e a vida simples conquistaram as pessoas. Com o avanço da engenharia, pontes começaram a substituir barcas nas rotas principais. Nos anos 1930, a ponte de Storstrom foi construída. Ela mede 3,2 km e transporta carros e trens. Antes de a ponte ser construída pela Danske Statsbaner, os trens eram colocados nas barcas. Então a nova ponte diminuiu em horas a viagem até o porto de Hodby para trens e veículos. Durante 50 anos, essa foi a única ligação entre as ilhas. Mas na década de 1970, com o aumento do número de veículos, a ponte ficou estreita e caminhões grandes mal conseguiam passar. Uma nova ponte era necessária. Em 1985, a Ponte Faro foi inaugurada com 4 faixas para o trânsito. Esta ponte suspensa é incomum por ter apenas uma estrutura de cabos no centro. Existem 2 pontes Faro, que se encontram em uma pequena ilha no meio do estreito. E a ponte é alta o suficiente para permitir que pequenos navios passem por baixo. Em 1989, a Dinamarca foi o primeiro país a proibir a queimada. Mas em lugares como a ilha de Boe, isso ainda acontece. A antiga prática da queimada tinha a vantagem de acabar com as ervas daninhas e utilizar as cinzas como um fertilizante natural. No entanto, isso polui a atmosfera e solta quantidades grandes de dióxido de carbono. E há também o enorme risco de o fogo sair do controle. A leste de Falster está a ilha de Moon, com uma costa no Mar Báltico. No canto sudeste, um farol avisa navios dos penhascos próximos. Uma das partes mais altas da Dinamarca e um dos destinos turísticos mais populares do país. Estes são os penhascos de Moon, que têm um comprimento de 6 quilômetros. No ponto mais alto, estas falésias brancas medem 120 metros. Elas são formadas por milhões de criaturas microscópicas que viveram no fundo do mar 70 milhões de anos atrás.
De vez em quando, a erosão marinha e o acúmulo de água congelada nas rachaduras durante o inverno quebra pedaços grandes. Durante um tempo, isso resulta em uma nova praia e pinta o mar com um azul leitoso. Cada desmoronamento dessas enormes rochas de giz revela fósseis novos. E os penhascos se tornam um ótimo lugar para pegá-los. Os visitantes também vão conhecer Lislund, na floresta acima dos penhascos. É uma paisagem romântica rara do século XVIII. A família de la Calmette construiu um pequeno castelo pitoresco em estilo neoclássico como um lugar para que pudessem ser tão informais quanto a época permitia. A ideia por trás de Lislund veio de uma viagem da família para a Alemanha e para a Suíça, onde foram inspirados pela paisagem e pelas construções românticas. Eles cercaram a casa nova com a última moda em paisagismo, e o jardim foi feito para parecer natural. Outras construções foram feitas, como a casa norueguesa, usada para receber hóspedes. Algumas das construções já desapareceram, levadas pela erosão. No fim do século XIX, o novo dono de Lislund, o barão Rosenkrantz, construiu uma casa maior por perto. Em 1938, seus descendentes resolveram passar a propriedade para uma organização de preservação, que fosse cuidar dela e abrir a paisagem para o público. A ponte Rainha Alexandrina, construída em 1943, liga Moon à Zelândia, a maior ilha dinamarquesa. Uma característica marcante na paisagem do país são as inúmeras mansões bem cuidadas e, em particular, os lindos celeiros que as rodeiam, e datam de vários séculos atrás. Isso mostra como a agricultura foi importante para a economia da Dinamarca. No século XVIII, as lucrativas propriedades dos nobres dinamarqueses permitiram que eles construíssem casas impressionantes. O Palácio de Ledreborg é um dos melhores exemplos da arquitetura barroca e rococó no norte da Europa. O palácio foi construído entre 1740 e 1745 pelo conde Johan Ludvig Holstein, o secretário de Estado dinamarquês. Hoje em dia, a propriedade ainda abriga seus descendentes. O palácio passou por poucas mudanças em 250 anos. O pátio, o prédio de entrada e os anexos, que são simétricos, não sofreram muitas alterações. E por conta disso, Ledreborg é uma das casas do século XVIII mais completas. E é singular na história arquitetônica da Dinamarca. Perto do palácio está o Land of Legends, um parque histórico onde visitantes podem ver como era a vida nos primórdios da Dinamarca. Foi fundado em 1964 e inclui uma reconstrução de um vilarejo da Idade do Ferro. O centro também conta com atividades para famílias aprenderem sobre os dinamarqueses mais famosos do mundo, os Vikings. No Museu de Barcos Vikings, localizado em Roskilde, 5 navios originais desses guerreiros são expostos com vista para o fiord da cidade. Por volta de 1070, 5 navios foram afundados em um ponto estreito para proteger Roskilde de um ataque inimigo. Em 1962, eles foram recuperados e descobriu-se que eram de tipos diferentes. Havia navios de carga e de guerra. No porto do museu, réplicas dos navios foram construídas em um canteiro naval, e visitantes podem navegar no fiord em uma embarcação viking, para ver como era um navio de 1000 anos antes. A cidade de Roskilde tem uma história que data de 960, quando era a capital do país, e o rei Haroldo Dente Azul construiu uma igreja e a propriedade real lá. A catedral atual data do século XIII e 200 anos depois começou a ser utilizada como cemitério dos reis e rainhas dinamarqueses.
No século XIV, o rei Érico da Pomerânia mudou a capital do país de Roskilde para outra cidade portuária 30 quilômetros a leste, Copenhague. Com uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas, Copenhague tem uma ótima qualidade de vida e muita sensibilidade ambiental. 35% da população vai ao trabalho de bicicleta. A família real dinamarquesa mora em Copenhague, no Palácio de Amalienborg. Cada um dos 4 edifícios foi construído para um nobre, mas depois de um incêndio no antigo Palácio Real em 1794, a família real comprou todos e desde então reside lá. Com vista para os palácios, fica a Igreja de Mármore, detentora da maior cúpula na Escandinávia. O Palácio de Christiansborg é o terceiro da cidade. O prédio principal só foi construído em 1928, mas o pátio original em forma de ferradura do século XVIII sobreviveu aos séculos. Hoje, a família real usa as salas de estar para visitas oficiais, e o palácio abriga o parlamento dinamarquês e a Suprema Corte. As joias da coroa da Dinamarca estão localizadas no Castelo de Rosenborg, um dos lugares mais visitados na cidade, e onde se encontram milhares de objetos reais colecionados ao longo dos séculos. O castelo foi construído no estilo renascentista em 1606, como uma residência de verão, e permanece praticamente igual desde essa época. Copenhague tem inúmeras galerias de arte renomadas mundialmente, como a Galeria Nacional e a Glyptoteca no Carlsberg, que contém a coleção pessoal do magnata da cerveja Carl Jacobsen. Seu acervo é extenso, contando com obras desde esculturas antigas a pinturas impressionistas. Um dos melhores lugares para se ter uma vista da cidade é Rudentarn, construída na década de 1640 como um observatório para a universidade próxima. A rampa espiral no lado de dentro é larga o suficiente para que uma carruagem puxada por cavalos chegue ao topo. Talvez o monumento mais famoso e um dos menores esteja localizado no porto, a Pequena Sereia. Inspirada pela história de Hans Christian Andersen, a estátua de bronze foi colocada perto do litoral em 1913 e logo se tornou um ícone para a cidade. Outra atração muito popular é encontrada no centro, os Jardins de Tivoli. Inaugurados em 1843, os jardins são populares entre dinamarqueses e turistas. À noite, a iluminação é de tirar o fôlego. E as pessoas podem ver shows, comer em um dos vários restaurantes e aproveitar os brinquedos, como o Star Flyer, o carrossel mais alto do mundo. Em Copenhague, há muitos exemplos de arquitetura moderna, como a Biblioteca Real da Dinamarca, conhecida também como Diamante Negro, por conta do vidro escuro e do granito importado do Zimbábue. Um dos edifícios mais recentes é a Casa de Ópera de Copenhague, uma das mais caras de seu tipo. O custo superou 450 milhões de dólares. Foi um presente de A.P. Møller, cofundador da Maersk Line, empresa de transporte marítimo. O arquiteto foi Henning Larsen, e a construção começou em 2000 e durou 6 anos. Antes da Casa de Ópera, os espetáculos eram apresentados no Teatro Real, construído em 1872 para substituir seu antecessor, que datava do século XVIII. Hoje, ele é o lar do Balé Real da Dinamarca. O teatro fica em frente a Kongens Nytorv, a nova Praça do Rei, criada há mais de 300 anos atrás. Ela também serve para marcar o fim do Nordhavn, um novo porto, construído por soldados nos anos 1670 para permitir que navios descarregassem mercadorias no centro da cidade.
No século XIX, este lugar era notório por sua reputação ruim, com bares baratos, hotéis maltrapilhos e bordéis. Hoje, o novo Porto, com suas casas coloridas, é um lugar muito popular para as pessoas beberem um drink, fazerem um passeio turístico de barco ou ficarem em um dos novos hotéis elegantes. A prefeitura de Copenhague fica na Rådhusplatsen, com um campanário com estilo italiano. Saindo da praça fica o Strøget, o distrito principal de compras. É o maior calçadão de compras da Europa e está repleto de lojas caras e famosas. É um lugar popular para encontrar pessoas e está frequentemente lotado. A cidade tem muitos prédios antigos e locais históricos como Kastellet, a Cidadela, reconstruída em 1663 após um ataque sueco, e ainda em uso pelas forças armadas dinamarquesas. Do lado do forte estão fileiras de casas coloridas do século XVIII de oficiais da Marinha, construídas para a frota em expansão. O Porto de Copenhague recebe barcas que transitam entre a Suécia e a Noruega e navios de cruzeiro do mundo todo. Mas não havia essa tranquilidade em 1801, com o ataque da frota britânica. O Forte de Trekroner era uma parte importante da linha de defesa dinamarquesa durante a Batalha de Copenhague. Nesse conflito, o vice-almirante Horatio Nelson foi responsável por uma vitória esmagadora em cima da marinha dinamarquesa. No estaleiro da marinha construído sobre um aterramento marítimo, um guindaste do século XVIII faz todos se lembrarem de tempos antigos. O estaleiro agora é um museu. Também sobre um aterramento marítimo está a cidade de Christianshavn, construída no século XVII como parte das fortificações de Copenhague. Ela foi feita originalmente como uma cidade mercantil independente, e as influências da arquitetura holandesa e os canais são responsáveis por um estilo único. Uma das melhores vistas que se pode ter da região é dos canais. Outra forma dramática de ver Christianshavn é subindo a escadaria externa do pináculo espiral da Igreja do Nosso Salvador, que foi acrescentado à construção original em 1749. Do topo, é possível ver quase toda Copenhague, incluindo o aeroporto internacional. Batizado em homenagem à região onde se localiza, o aeroporto de Kastrup foi inaugurado em 1925 e hoje em dia recebe 20 milhões de passageiros por ano. Do lado do aeroporto fica a nova rodovia até a Suécia, que atravessa a ponte do Øresund. Concluída em 2000, é a maior ponte para carros e trens da Europa e liga Copenhague a Malmö. Sua construção levou 5 anos e foi concluída 3 meses antes do previsto, apesar de descobrirem a existência de 16 bombas da Segunda Guerra não detonadas no fundo do mar. A ponte é só um pedaço da travessia. No meio do caminho, a estrada e a ferrovia entram em um túnel em uma ilha artificial. Assim, navios têm uma passagem sem obstáculos e aviões podem aterrissar sem problemas no aeroporto. Ao norte de Copenhague fica o bairro de Rungsted, onde morou uma das escritoras dinamarquesas mais famosas do século XX, Karen Blixen. Ela escreveu o livro A Fazenda Africana, sobre sua vida no Quênia, que foi adaptado para o cinema com o título Entre Dois Amores, em 1985, e ganhou muitos Oscars. Além dos anos na África, ela passou a infância e o fim da vida na mansão dos pais. Foi onde ela morreu em 1962. Hoje, a casa é um museu dedicado à sua vida e obra. A 8 quilômetros de lá, na cidade de Fredensborg-Humlebæk, fica um museu de arte mais visitado da Dinamarca,
o Museu Louisiana de Arte Moderna. A exposição permanente conta com obras feitas a partir dos anos 1940 de artistas muito famosos, como Picasso, Warhol e Lichtenstein. No térreo dá para ver o mar do Jardim de Esculturas, que inclui uma obra de Henry Moore. O museu foi criado em 1958 pelo então dono da propriedade. Desde então, galerias novas foram construídas para receber o acervo cada vez maior, que já contém mais de 3.000 obras de arte. Esse é o Castelo de Frederiksborg, o maior palácio renascentista da Escandinávia e o atual lar do Museu de História Nacional. Ele foi construído entre 1602 e 1620 pelo rei Cristiano IV em 3 pequenas ilhas em um lago perto de Hillerød, no lugar de outro castelo. Durante os 200 anos seguintes, o palácio era a residência real e o lugar onde os monarcas dinamarqueses eram ungidos e coroados. Em 1859, um incêndio desastroso destruiu muito da parte interior. A reconstrução foi feita com dinheiro público e com uma generosa doação do magnata da cerveja Carl Jacobsen, com a condição de que o castelo se tornasse um museu. O magnífico jardim barroco está separado da casa no outro lado do lago e foi construído na década de 1720. Um programa de restauração foi iniciado em 1995 para fazer o jardim voltar ao seu projeto original. A alguns quilômetros ao norte, no litoral do Lago Esrum, fica o Palácio Fredensborg, a casa de primavera e outono da família real dinamarquesa. É a residência real mais usada e frequentemente recebe importantes visitas oficiais. O castelo foi concluído na década de 1720 pelo rei Frederico IV, como um pequeno palácio para uso informal. Durante a construção, um tratado de paz foi assinado com a Suécia, pondo fim a um conflito de 20 anos. O castelo, então, foi batizado de Fredensborg, que significa Palácio da Paz. Na década de 1750, o bloco principal foi aumentado, com mais 4 pavilhões idênticos nos cantos. A disposição formal grande do jardim ainda existe, apesar de a maior parte das plantas ter sido substituída por grama. O palácio e o jardim ficam abertos para o público durante os meses de verão. Com vista para o estreito entre a Dinamarca e a Suécia, está o Castelo de Kronborg, um dos palácios de estilo renascentista mais importantes do mundo. Existe uma fortaleza neste lugar desde o século XV, quando reis dinamarqueses decidiram cobrar um pedágio por navios que entravam e saíam do Mar Báltico. O edifício atual data do fim do século XVI. Ele foi capturado pelos suecos em 1658, o que mostrou que não era intocável. Após voltar às mãos da Dinamarca, suas defesas foram aumentadas com mais linhas de valas e muralhas, o que fez de Kronborg a fortaleza mais difícil de ser conquistada da Europa. No século XVIII, a fortaleza era usada como prisão e forte militar, o que continuou até o início do século XX, quando o exército foi embora e o castelo foi renovado e reaberto como um museu. Mas o castelo é mais famoso mundo afora como Elsinore, a ambientação da peça Hamlet, de Shakespeare. O autor nunca pisou na Dinamarca, mas ao escrever a peça por volta de 1600, ele imaginou o país com perfeição. Hoje em dia, produções dessa obra são realizadas neste magnífico castelo, o lugar perfeito para encerrar a jornada.